Fala pessoal, boa noite. Falei que pediram para já ir começando a aula, acho que já estamos alguns minutinhos aí já meio atrasado, já entrou um pessoal. A gente vai começando a aula, quem for entrando vai pegando o barco. Para quem não me conhece, eu sou Caio Vidal, eu sou médico otorrinolaringologista pela Unifesp, tenho um fellowship em rinoceptoplastia pelo Hospital Edmundo Vasconcelos e sou professor da parte de plástica facial pelo RL Academy, junto com meus colegas. Então, a aula de hoje vai ser uma aula sobre otoplastia estruturada, que é o novo capítulo do tratado. Eu acho que ele foi da parte de plástica facial, foi um dos capítulos que mais teve alterações, né? Ele foi praticamente todo refeito e muito baseado nesse livro de otoplastia do Dr. Caio Soares. Então, para quem não conhece Caio Soares, ele é chefe da plástica facial do IPO, que é um centro de referência em Curitiba. Tem curso da parte de otoplastia. Esse livro é um livro bem completo dessa parte. Então, eles fizeram o capítulo do tratado basicamente como se fosse um resumo tá bem detalhado desse livro. Então ficou bem interessante, eu acho que teve um upgrade bem legal e eles vão conseguir explorar bastante essa parte, a parte de otoplastia, provavelmente na prova de título dos próximos anos, porque tá um capítulo muito mais detalhado do que o anterior. Então, a aula aqui tem muito slide, mas vai ser uma aula rápida, vocês vão ver que eu vou passar os slides bem rápido, a gente vai bater um papo aqui sobre o tema, mais uma revisão e o foco principal é você comparar o que que mudou do capítulo antigo do tratado para o capítulo novo. Se quiserem interromper, quem tiver qualquer dúvida, pode ligar o microfone e perguntar, que não tem problema nenhum, tá certo? Então vamos começar. Pá. Tá dando para escutar direitinho, né? Júlia, tá dando para ouvir? Tá dando para ouvir? Sim. Tá, show. Obrigado. Então vamos lá. Então, minhas aulas sempre gosto de começar com esse índicezinho para vocês se nortearem mais ou menos o que que a gente vai falar. Tem muitos tópicos, mas vocês vão ver que a aula vai fluir bem rápido. Então, vamos começar falando um pouquinho o que que é a orelha de abano, o que que configura essa alteração de maneira um pouco mais vaga, e a gente vai partir para a anatomia do pavilhão auditivo, vamos falar dos marcos do pavilhão, um pouquinho sobre a vascularização, um pouquinho da inervação, que eram temas bem cobrados no passado. Nesse capítulo, eu senti que eles vão ter bem mais coisa para explorar do que isso, mas é algo que pode estar em alta, a gente não sabe como vão vir as questões futuras. Depois a gente vai para os parâmetros de maneira mais definitiva do que configura a orelha proeminente ou a orelha de abano. Na sequência, a indicação de cirurgia, quais são os objetivos das cirúrgicos, né, que é uma coisa que esse capítulo novo trouxe. A parte das fotografias para a autoplastia, que era algo que nem era falado no tratado anterior. Depois da técnica cirúrgica, a gente vai detalhar ali mais ou menos um passo a passo, focando principalmente no que trouxe de novo, na técnica do Caio. Depois dos cuidados pós-operatórios, falar um pouquinho das complicações e deformidades para fechar a aula, tá certo? Então vamos lá. Acho que eu tenho que ficar clicando aqui. Então, orelha de abano. Primeira coisa aqui que mudou do tratado anterior é um conceito muito importante que era bem explorado nas questões. Então, o tratado anterior, ele trazia de maneira bem explícita e bem detalhada que a orelha de abano ela não era uma anomalia, não era uma malformação congênita. Ele falava que ela era apenas uma característica pessoal autossômica dominante, como cor do cabelo, cor do olho, tipo de cabelo, tom de pele. Então, ele era apenas uma característica pessoal e não configurava uma anomalia. E a justificativa dele para isso é que normalmente as anomalias do pavilhão, como a microtia, elas costumam vir associadas com outras malformações, né? Então, tanto de orelha média como de orelha interna. E ele argumentava que a orelha de abano não vem com nada disso. Então é só uma característica mesmo, digamos assim, estética, mas ela não vem associada com outras malformações funcionais da orelha média interna. Mas o novo tratado, ele basicamente ele nem entra muito nesse tema. Ele chama várias vezes de anomalia, várias vezes de malformação. Então, assim, eu acho que essa questão que era muito pegadinha de falar que a orelha de abano era uma malformação e tá errada por conta disso, vai sumir, não vai mais cair. Se cair, não, realmente não tem embasamento no capítulo para isso. Então, a orelha de abano, vamos chamar como o capítulo chama, seria uma anomalia ou malformação congênita da orelha externa. Ela tem essa herança autossômica dominante e ela é bem prevalente, né? 5% da população mundial vai ter.
A orelha de abano, a gente sabe também que na maioria dos casos ela acaba sendo bilateral, mas ela costuma também ser assimétrica. Então, em geral, tem sempre uma orelhinha ali que é mais proeminente do que a outra, como vocês podem ver nesse bebezinho, a orelha esquerda aqui um pouquinho mais proeminente do que a direita. Raramente ela é unilateral, né? E o grande problema da orelha de abano não é a questão funcional, é a questão estética. E isso impacta, inclusive, crianças que sofrem desse tipo de bullying muito precocemente. Isso é bem relevante para a indicação cirúrgica. Então, o que que vai caracterizar principalmente a orelha de abano, que vai dar esse aspecto da orelha um pouquinho mais avantajada? A gente vai ter duas coisas principais. A gente vai ter a ausência da crura superior da antihélice, normalmente ela é mal formada, você tem esse aspecto reto aqui da orelha, parece um pouquinho a orelhinha do Shrek. Então você tem essa malformação da antihélice e você tem também associado uma hipertrofia ou excesso da concha, que é essa região do pavilhão auditivo. E aí, essas duas alterações normalmente somadas, às vezes só uma, às vezes a outra, com outros pormenores, caracteriza a orelha de abano. E aí, quando a gente tem uma correção desse excesso de concha, uma correção da antihélice, né, uma neoformação da antihélice, a gente tem a correção desse defeito. Então, falando um pouquinho agora com vocês da anatomia, pavilhão auditivo. O pavilhão auditivo ele é uma estrutura principalmente cartilaginosa, então ele tem cartilagem no centro, ele é recoberto por pele. A face lateral do pavilhão, que é essa que vocês estão vendo, a pele é bem fina e ela é aderida praticamente direto no pericôndrio e na cartilagem, você não tem um subcutâneo. Já a parte posterior, a gente tem um fino tecido frouxo entre a pele e o pericôndrio e a cartilagem. Então, o pavilhão auditivo ele é formado pela essa cartilagem com uma série de dobras e reentrâncias que vão formar algumas proeminências e alguns sulcos que recebem nomes. Então, de fora para dentro, aqui fazendo o contorno da orelha, a gente tem a hélice, que é essa dobra de cartilagem aqui mais externa do meu pavilhão. Indo para dentro, a gente vai ter a segunda dobra, que vai ser a antihélice, e mais inferiormente ela é um ramo único, e em cima ela se divide na crura superior e numa crura inferior. Em geral, na orelha de abano, a primeira alteração que a gente tem é essa crura superior que pode ser mal formada. Isso pode se estender um pouquinho para o ramo mais baixo aqui da antihélice e às vezes pode até pegar o ramo inferior. Mas o mais comum, disparadamente, é essa crura superior ser mal formada. Se a gente for aqui para essa região mais anterior, a gente tem uma depressão que chama de cavum, tá? Ou concha. Desculpa, essa região inteira é a concha. E a concha, ela é dividida pela continuação aqui da hélice, que chama de raiz da antihélice, em duas áreas. Uma área mais superior que é a simba e a área mais inferior que aí sim é o cavum, tá? Então a concha é isso aqui tudo, essa cartilagem mais central aqui, que é uma depressão, que é dividida em simba da concha e cavum da concha. A gente tem o tragus, que é essa proeminência de cartilagem aqui, como se fosse uma continuação da hélice anterior aqui ao conduto. O antitragus, que é uma proeminênciazinha mais posterior. Então, acho que isso é. E aqui embaixo a gente tem o lóbulo, que é a região do pavilhão que não contém cartilagem. Então, acho que são os marcos anatômicos importantes. Acho que não é tão complicado assim. Indo um pouquinho para a vascularização, isso é muito parecido, né? Não vai mudar em relação ao tratado anterior, ele trouxe os mesmos conceitos. Então, a vascularização do pavilhão, um conceito importante, é que ele é todo derivado da artéria carótida externa. Três ramos dela. O ramo mais distal, que é a artéria temporal superficial, que vai dar essas artérias aqui anteriores, que vão fazer essa vascularização anterior do pavilhão, e dois ramos que vão fazer a vascularização da parte mais posterior, medial aqui do meu pavilhão, que são a artéria auricular posterior e a artéria occipital. Todas elas são ramos da artéria carótida externa. Então a gente tem aqui a artéria carótida comum, a artéria carótida externa, e eu pus uma setinha vermelha aqui ao lado dos ramos. Então, temporal superficial, aqui é o último ramo da carótida externa, ele vai mandar uns raminhos aqui, que vão ser as artérias anteriores para o meu pavilhão, a artéria auricular posterior, que é essa daqui, e a minha artéria occipital, que é essa maiorzinha que vai aqui para trás fazer uma irrigação também da região da mastoide, do meu occipito, mas manda raminhos para o meu pavilhão. A inervação, eu trouxe a imagem clássica do tratado antigo, tá? Essa imagem não tá mais no tratado novo, era também uma imagem que caiu muito em prova, eles sempre adoravam colocar e perguntar o que que era a numeração aí dos nervos. Então, importante a gente saber, manter isso em mente, porque ele cita no tratado, não traz essa imagem, mas pode continuar sendo cobrado. Então, a gente tem a inervação do pavilhão, ela é bem complexa, né? Ela é formada por praticamente cinco nervos que derivam de seis nervos diferentes. Então, a gente tem aqui, se a gente seguir de inferior
para superior e no sentido horário, a gente vai ter esse primeiro nervo aqui que está como número um, que é o nervo auricular magno. Ele é um nervo derivado da terceira raiz cervical. Subindo aqui, a gente tem o ramo número 2 que vai ser o occipital menor. Então, auricular magno, occipital menor. O occipital menor está um pouquinho amarelo porque ele não cita isso no capítulo novo do tratado. Então, é possível que não seja cobrado mais questão nesse estilo. Mas eu trouxe aqui porque realmente faz parte da inervação. O número 3 que vão ser esses raminhos anteriores, vai ser o nervo aurículo temporal, que vai ser derivado da terceira divisão do nervo trigêmeo. E aqui, na região mais da concha e do meato acústico, a gente vai ter uma inervação pelo nervo de Arnold, que é principalmente derivado do nervo vago, mas também tem contribuição de fibras do nono par, que é o glossofaríngeo. E também a gente vai ter raminhos aqui fazendo a inervação da parede posterior do conduto, que são ramos auriculares do facial. Uma curiosidade é, quando vocês estão fazendo limpeza de ouvido, tirando uma cera e o paciente começa a tossir, normalmente esse estímulo de tosse é justamente por causa desse nervo de Arnold, que ele tem essas terminações no plexo faríngeo, ele é um ramo do plexo faríngeo, e aí você pode ter essa tosse reflexa. Então, daí a inervação do nosso pavilhão. E aí, a gente vai seguir agora para os nossos parâmetros. O que que são os parâmetros de um pavilhão auditivo que é considerado normal, que não é considerado um pavilhão proeminente? A gente vai se basear nisso principalmente com três ângulos, tá? O primeiro desses ângulos e o principal chama de ângulo céfalo-conchal. Céfalo-auricular, desculpa, essa eu já ia falar, essa nomenclatura ela confunde um pouco. Mas o que que é o céfalo-auricular? É basicamente esse ângulo que está aqui em azul. Você traça uma linha paralela aqui à minha mastoide e você vai traçar uma outra linha que vai sair, que vai passar tangenciando a minha, a minha hélice e vai se direcionar para encontrar com essa linha que vai tangenciar a minha mastoide ou a minha cabeça, né? Por isso que é céfalo auricular. Esse ângulo é o principal ângulo que vai determinar se a minha orelha é proeminente ou não. O ideal é que ele tenha até 30 graus, em torno de 20 a 30 graus seria considerado um ângulo mais estético. Quando a gente passa muito desse ângulo, principalmente acima de 40 graus, a gente já tem realmente a configuração da orelha de abano. O segundo ângulo que eu ia trazer para vocês é o ângulo escafo-conchal. Esse escafo ele faz referência à fossa escafoide, que é uma região que fica entre as minhas cruras superior e inferior da minha antihélice. Então, é basicamente, eu vou traçar uma reta também agora paralela com a minha fossa escafoide e outra com a minha concha. Esse ângulozinho de proeminência entre a concha e a minha escafa, né, vai ser em torno de 90 graus. Muito maior que isso, normalmente sugere uma malformação da antihélice, essa região da escafa fica mais anteriorizada, eu tenho esse ângulo mais obtuso e eu tenho mais uma característica da orelha proeminente. Então, o ideal desse ângulo em torno de 90 graus, o tratado novo traz esses valores, 75 a 95. E por último, a distância de protrusão da minha hélice, da região da minha hélice, antihélice, para a minha mastoide. Normalmente, o ideal é que essa distância esteja entre 1 e 2 centímetros, o que diz, ou seja, a minha orelha é um pouquinho proeminente, não vai caber um pouco mais do que um dedo aqui atrás, que meu dedo tem 1,5 cm. Mas numa orelha corrigida e adequada, você tem mais ou menos essa largura aqui, cabe mais ou menos a largura de um dedo, no máximo um dedo de 2 centímetros aqui atrás. Passou muito disso, a gente tem esse aumento dessa distância, isso deve principalmente à hipertrofia da minha concha. A concha vai crescendo, essa distância aumenta. Então, o que que ele traz como definição agora com parâmetros para minha orelha proeminente? Isso é uma informação, eu coloquei esse avisozinho amarelo aqui de alerta, que é o que mudou em relação ao tratado anterior. Ele não trazia muito bem definido esses parâmetros, tá? Então ele só jogava aqui, inclusive, que uma orelha com ângulo maior de 30 graus, o ângulo cefalo-auricular, pode ser considerada de abano. Jogava isso muito vagamente. Mas a orelha proeminente, ela é caracterizada por essas três alterações. Então, essa distância retroauricular, então maior que 3 centímetros, então denotando hipertrofia da concha. O meu ângulo escafo-conchal, que é o ângulo da minha concha com a minha escafa, maior do que 110 graus, tá? Então, até 90 ele é considerado normal, entre 90 e 110 é uma região nebulosa, mas para definir como orelha proeminente, a gente tem que ter esse ângulo maior que 110 graus. São parâmetros que são importantes de você memorizar.
E o principal que é o ângulo céfalo-auricular, que é o ângulo da cabeça com a tangente aqui da minha aurícula, maior que 40 graus, tá? Uma informação interessante também é que o tratado ele traz que ele traz que maior que 25 graus já pode ser considerado um ângulo inestético e em alguns casos. Opa, alguém quer perguntar alguma coisa? Que anotaram? Talvez tenha sido sem querer. Enfim, vamos lá. Mas se tiver alguma pergunta, podem mandar aí, pessoal. Então, maior que 25 graus, ele já pode ser considerado inestético, não configura a orelha proeminente, mas, a depender do incômodo do paciente, isso já pode ser considerado um indicativo para você pensar numa cirurgia de otoplastia. Então, ele traz essa informação que nem trazia no tratado anterior. Então, quando que eu vou pensar em indicar autoplastia? A minha criança tem aquelas três alterações que a gente comentou anteriormente. Então, a distância retroauricular maior que 3 centímetros. A gente tem o ângulo escáfo conchal maior que 110 graus e o ângulo cefaloauricular, o ângulo de proeminência maior que 40 graus. Então, ela tem a orelha de abano, a tríade da orelha de abano. E aí, a gente tem que avaliar algumas outras coisas. Primeiro, idade de indicação da autoplastia. Normalmente, a orelha, ela conclui quase todo o desenvolvimento dela até os 5 anos de idade. Então, 95% do crescimento da orelha vai se concluir com 5 anos. Após essa idade, a gente já tem a orelha bem definida, a gente pode pensar em indicar a cirurgia. Então, mudou que o tratado novo, ele traz 6 anos como idade de indicação a partir dos 6 anos, um pouco diferente do tratado anterior que ele trazia idade pré-escolar. Entre 5 e 6 anos é próximo, mas agora está definidinho como 6 anos. E a ideia de você operar a criança mais cedo é justamente que você evite o bullying que essa criança pode sofrer e que você previna futuros danos psicológicos. Além disso, realizar a cirurgia nessa faixa etária, a gente tem uma maior facilidade pela cartilagem ser mais fina, ser mais maleável e ela conseguir ter um pouco de melhor resultado do que muitas vezes a cirurgia sendo feita no adulto. Além disso, é muito importante a gente avaliar o grau de insatisfação do paciente. E isso era trazido tanto no tratado antigo como no tratado novo. Não adianta você querer operar uma criança só porque a mãe trouxe ela no consultório e falou: Doutor, eu quero operar o meu filho, a orelha dele é de abano, não gosto da orelha dele, a orelha dele é feia. E você conversa com a criança super tranquila, isso não incomoda nem um pouco ela, não tem nenhuma história de brincadeira dos coleguinhas, apelido, nada disso. Então, ficar um pouco com o pé atrás nesse tipo indicar a cirurgia para esse tipo de paciente. Em geral, você tem que ter, lógico, quem vai trazer a criança normalmente vão ser os pais, mas normalmente você tem que ter é, uma compreensão realmente daquele problema por parte da criança. Ela tem que realmente ter um certo incômodo com aquele tipo de problema para você pensar em indicar a cirurgia de maneira mais assertiva. Então, essa informação é bem importante. O tratado novo, o capítulo novo, traz esses objetivos cirúrgicos aqui, alguns são até um pouco óbvios, né? Mas ele amarra um pouco melhor o que que a gente tem que pensar ali de sucesso para a cirurgia. Então, correção dos efeitos principais, hipertrofia da concha e correção da malformação da antihélice, tá? Um parâmetro interessante que a gente às vezes não leva muito em conta, a gente acaba esquecendo, é o quanto que eu tenho que corrigir a minha antihélice para a minha orelha ficar legal. Se eu colo minha orelha aqui para a orelha desaparecer, eu colo eu dobro muito a minha antihélice ao ponto da minha hélice desaparecer? Não. Existe um parâmetro que é mais ou menos mostrado nesse menininho aqui, do lado direito é antes ele operar, o lado esquerdo é operado. A gente vê que o ideal é que você sempre visualize a hélice na visão frontal, tá? Então a hélice ela tem que ficar um pouquinho mais lateral do que a antihélice. Se eu aperto muito os meus pontos de formação da antihélice ao ponto da hélice desaparecer atrás da neo-antihélice, isso está errado. Você pode ter uma orelha inestética ali. Então o ideal é seguir esse parâmetro de hélice sempre lateral à antihélice. Eu vou ter o alinhamento, eu tenho que observar também o alinhamento dos polos, então eu tenho que ter mais ou menos terço médio, terço superior da orelha e o lóbulo mais ou menos alinhados. Eu não posso ter um terço médio muito afundado e o polo superior e o polo inferior muito proeminentes. Isso deixaria realmente um resultado inestético. A correção daqueles ângulos que a gente comentou, né? Então, os ângulos aurículos cefálicos todos têm que estar adequados. Em geral, na autoplastia é muito difícil você deixar 100% simétrico uma orelha com a outra. Então, a gente sempre coloca que é esteticamente imperceptível uma assimetria de até 3 milímetros. E diferenças nessa margem são consideradas aceitáveis e são consideradas como um resultado cirúrgico muito bom.
a gente não ter cicatrizes extensas, visíveis, granulomas ou extrusões de pontos, e que os resultados sejam duradouros para a minha cirurgia ter tido sucesso. Outro ponto novo que o Tratado Novo traz é essa questão da documentação fotográfica. Isso aqui é muito parecido com a rinoplastia, tá? Que às vezes a gente tem um pouco mais de contato na residência. São basicamente as mesmas incidências, só que mais voltadas para a orelha, tá? Então ele traz aqui no tratado 8 incidências, vai ter uma que vai ser diferente, mas é basicamente uma foto frontal, a gente vai ter é, uma foto lateral, que ele está mostrando aqui embaixo até aproximada, de cada lado. A gente vai ter um perfil, a foto de perfil, a foto oblíqua de um lado e do outro. A gente vai ter uma foto posterior, aí essa é uma foto que realmente não tem na rinoplastia, que é a incidência antero-posterior, que consegue mostrar para a gente muito bem a hipertrofia da concha. E a gente consegue visualizar bem também as simetrias entre uma orelha e a outra. E a gente tem essa foto aqui, que é a submentoniana, que os parâmetros são exatamente os mesmos da submentoniana para avaliar a base da minha rinoplastia, tá bom? Então, basicamente, aqui o que eu tenho de ganho, de diferente, é essa incidência aqui póstero-anterior. Então, importante essa documentação fotográfica, tanto no pré-operatório como ao longo do pós-operatório. Você vai bater algumas fotos com 3 meses, 6 meses, um ano, para a gente poder acompanhar os resultados. Agora vamos para a técnica cirúrgica propriamente dita, tá? A gente vai correr um pouquinho, no final eu vou mostrar para vocês um vídeo só para vocês sedimentarem um pouco melhor aqui a técnica. Então, primeiro passo, antes de tudo, da cirurgia: simulação da antihélice. Como que eu vou fazer essa simulação da antihélice? Paciente deitado, anestesiado, seja sedado, com anestesia local ou com anestesia geral, que são as duas formas de fazer a cirurgia. Você vai com o seu indicador apoiar ele nessa região da hélice e você vai fazer uma digitopressão. Essa digitopressão na hélice é o suficiente para promover uma dobrinha na minha crura superior da antihélice, e aí eu tenho uma formação dessa crura e eu consigo localizar qual que seria o local mais estético para poder formar essa neo-antihélice, né? Então fiz essa marcação, vi mais ou menos qual que era o local, eu vou marcar uns pontinhos. Normalmente eu gosto de fazer um tracejado, né? Seguindo exatamente a localização de onde vai ser a minha neo antihélice. Aí eu parto para a infiltração. Vou fazer minha infiltração tanto posterior como na região anterior. Então eu vou infiltrar aqui retroauricular, que é por onde vão vir a maioria dos vasos. Vou infiltrar essa pele aqui da região medial ou posterior aqui do meu pavilhão. Vou infiltrar a minha região da concha também, onde vai ser feito o meu descolamento para remover o excesso de concha. E antes até da infiltração, é interessante já fazer essa marcação aqui retroauricular do meu fuso de pele a ser removido. Ah, Caio, qual que é o parâmetro que eu utilizo para esse meu fuso? O fuso, ele deve distar cerca de 1 centímetro de todas as bordas. Então, lateralmente aqui do bordo lateral da hélice, né? Ele deve distar 1 centímetro. Do meu sulco retroauricular, ele deve distar 1 centímetro. Superiormente do meu polo superior, ele deve distar 1 centímetro e inferiormente ele deve distar 1 centímetro. Aí eu tenho esse formato de fuso que fica uma ressecção adequada de pele que me permite uma exposição legal. Depois que eu fiz a minha infiltração, o que é que eu gosto de fazer? A gente vai para esse conceito que o Caio bate bastante, tanto no curso dele como no livro de autoplastia, que é a tatuagem da antihélice. Isso aqui é bem interessante. Lembra que eu falei da marcação que a gente faz, uma linhazinha que a gente faz na minha neo-antihélice? Depois que eu fiz essa marcação, eu vou. Imagina que tem a marcaçãozinha, deixa eu ver se eu consigo desenhar. Caneta. Ah, acho que eu consigo. Então, marquei minha anel anti-hélice bem aqui. Quando eu fiz a digitopressão e ela formou, eu marquei ela bem aqui. Aí eu vou com violeta de genciana e eu marco mais uns pontinhos que eles vão estar justamente equidistantes a essa linha da anel anti-hélice. Então, marquei um pontinho aqui, marquei um pontinho aqui, marquei um pontinho aqui, um aqui e um aqui. Esses pontos, normalmente, eles não são retos, tá? Eles têm que seguir equidistantes a essa minha linha, que é curva. Então, naturalmente, eles vão ter uma orientação oblíqua. E aí, depois de fazer essa marcação, o que é que eu faço? Eu vou pegar uma agulha reta. Tem uma agulha específica para isso, mas você pode usar, por exemplo, uma agulha preta mergulhada na violeta de genciana. E eu vou atravessar ela na cartilagem, para sair do outro lado mesmo, por esses pontinhos. Quando eu faço isso, eu vou marcar a cartilagem por baixo da pele
com violeta de genciana. E aí vocês vão entender mais à frente qual que é a vantagem disso. Porque esses são os locais em que eu vou fazer a minha sutura de mostarder para criar a minha neo anti-hélice. Então eu tenho essa referência posterior que seria onde eu vou fazer a minha sutura. Então passei a minha agulha, fiz a minha tatuagem, é um conceito novo que ele traz que ajuda muito na cirurgia. A gente vai progredir para ressecção da pele, que é o que vai me permitir o acesso. E aí eu vou fazer o descolamento de dois retalhos. Um retalho lateral, que é o primeiro retalho que eu vou descolar, que basicamente eu vou fazer um descolamento aí, normalmente é com a tesoura de íris em direção à minha hélice. Qual que é o limite desse retalho? Aí é onde a tatuagem entra, ela já vai ajudar muito. Eu tenho que descolar o meu retalho até eu conseguir visualizar na cartilagem, né, que vai estar marcada, todos os meus pontinhos com a violeta de genciana. Então, normalmente vai ser um, dois, três, quatro, cinco, seis. Vai ser um par para cada sutura de mostardeio, normalmente eu dou em torno de três. Então, visualizei todos, posso parar o meu descolamento do meu retalho lateral. Eu não preciso descolar essa pele aqui de baixo, tá? Abaixo de onde eu marquei os meus pontinhos para sutura de mostardeiro. Então isso é uma coisa que é bem interessante, bem legal. A tatuagem ajuda bastante a localizar até onde você tem que fazer esse descolamento. Confecção do retalho medial, então você vai descolar também em direção à mastoide, aí o limite vai ser a mastoide. Essa região, lembrando que ela é bem vascularizada, então eu gosto normalmente de ir com o próprio cautério. Eu ponho o cautério na coagulação e vou fazendo a dissecção junto com a cauterização já dos vasos. É muito importante fazer a hemostasia nessa hora, porque a gente tem vasos bem calibrosos e se a gente não hemostasia bem, a gente pode ter sangramento no pós-operatório e formação de hematoma, tá? Que aí é bem chato, acaba tendo que drenar. Então, lembrar de fazer bem essa hemostasia nesse retalho lateral. Na cartilagem você vai fazer hemostasia também, mas tem que ser uma hemostasia com um pouco mais de parcimônia, porque a cartilagem já tem uma vascularização um pouco mais debilitada. Fiz os meus dois retalhos, eu vou partir para minha ressecção da concha. Aqui, o que eu vou usar de parâmetro para ressecar minha concha? Tenho a minha concha, eu vou dar o meu limite superior, que é onde a concha termina, o meu limite inferior, que é o limite onde a concha termina embaixo. Então eu marco isso. Uma coisa interessante é você pode usar até aquela própria tatuagem que a gente usou para marcar os pontinhos de mostardet. Você pega a violeta de genciana, mela na agulha reta, atravessa ela olhando aqui da frente do limite anterior, você vai dar o seu limite superior aqui, e atravessa ela também no polo inferior da concha, você vai dar o seu limite inferior. A largura do meu fuso, da minha elipse de concha que eu vou remover, ligando esses dois pontos, vai depender muito do tanto de hipertrofia de concha que eu tenho. Normalmente, eu sugiro que você tire menos, e se precisar, você notar que a orelha não veio muito legal, você tire um pouco mais, você vai complementando, vai ressecando mais concha, tá? É, Ideal que você não tire concha ao ponto de atingir a região onde estão as suas tatuagens. Então, você deixe pelo menos meio centímetro aqui de distância de onde está o pontinho aqui do mostardeio, né? A gente tinha marcado os pontos da antihélice, como vocês podem ver aqui mais ou menos nessa figura de cima, tá? Então, a minha dissecção eu vou normalmente incisar com a lâmina 15, faço uma dissecção com um freer por trás, tentando tirar a cartilagem e deixando o pericôndrio da cartilagem junto com a pele da concha. Lembrando que anteriormente a gente não tem muito subcutâneo, então essa pele é bem fina, tem que tomar cuidado para não acabar transfixando a pele. Removi minha concha, um outro passo que ele traz o próximo passo seria já passar os pontos para dar a sutura de mostardeio para formar minha anel anti-hélice. Antes disso, uma coisa que ele traz novamente aí no capítulo novo tratado é você fazer esse enfraquecimento da região da cartilagem onde eu vou formar a minha anel anti-hélice. Você vai riscar com a lâmina mesmo de bisturi essa região para poder facilitar a dobradura da minha cartilagem. Isso ele fala também que você faz isso de maneira mais intensa em cartilagens mais resistentes, normalmente adultos, para facilitar essa dobra, ela não ficar tão tensionada. E você não faz ou faz menos em criança. Eu acho que criança, em geral, cartilagem molinha, acaba não precisando fazer isso. Mas ele traz como um passo esse enfraquecimento da região da neo-antihélice. Depois desse enfraquecimento, vai fazer as suturas de Mostardet. Então, as suturas de Mostardet, elas são basicamente pontos em U que vão passar, é, a agulha vai passar paralela à orientação da minha anel anti-hélice. Então, eu entro ela equidistante àquele ponto. Eu entro um pouquinho posterior, por exemplo, esse ponto aqui do meio. A gente vai passar o seguinte, a gente entra com a agulha nessa região, eu sigo aqui, atravessando a cartilagem, vou sair aqui mais anterior,
Depois, o meu fio tá pro meu lado. Eu vou entrar aqui na mais ou menos equidistante também desse outro ponto. A minha agulha vai passar pro outro lado da cartilagem, atravessa a cartilagem e saio aqui na mesma distância mais ou menos do pontinho que eu marquei. Amarro o meu fio, o meu nó aqui. O desenho tá ficando horrível. Amarro o meu nó aqui e isso vai promover uma dobra da anti-hélice. Deixa eu até mudar aqui a cor para vocês entenderem melhor. O fio que eu vou estar vendo vai estar aqui em amarelo. O fio que vai estar visível. O fio que está em vermelho é o fio que vai estar passando por trás da cartilagem, que vai segurar a cartilagem e vai aproximar ela para fazer a dobrinha da anti-hélice. Normalmente eu dou 3 pontos de mostardet. O primeiro, o do polo superior, depois eu dou o polo médio e depois o do meio, depois eu dou o mais inferior, que é basicamente um reforço. Os principais vão ser esses dois primeiros de cima. Em alguns casos eu posso até dar um quarto ponto, mas sempre de cima para baixo, tá? Então é mais ou menos essa ideia da sutura de mostardeiro. Fiz a sutura de mostardeiro, eu vou fazer a fixação da concha. Então eu vou dar uns pontinhos, principalmente aqui, um pontinho aqui na borda superior de onde eu ressequei minha concha, um pontinho na borda inferior de onde eu ressequei minha concha, e isso vai ser ligado ao meu retalho medial, tá? Então eu vou passar esse meu fio aqui na cartilagem, vou descer em direção ao meu retalho e vou pegar o retalho aqui, idealmente sempre o mais lateral possível, pegando bem a musculatura. Isso é uma coisa que ele traz diferente do tratado anterior. Esse ponto chama ponto de Furnas. Então, o ponto de ancoragem da concha na mastoide. Então, ele falava anteriormente para você passar o ponto pegando aqui embaixo, não o retalho de músculo, mas o periósteo da mastoide. E só que isso muitas vezes acaba fixando é um pouco mais difícil e acaba fixando a concha, às vezes mais medialmente, mais anteriormente, desculpa. E aí você pode ter um pouco de alterações na pele, dobras cutâneas. Quando você fixa ele no retalho mais lateral, o mais posterior possível, eu tenho um aspecto mais estético da minha concha no pós-operatório, além de ser um pouco mais fácil. Então, a alteração é uma diferença que essa técnica do Caio trouxe em relação ao que tinha no tratado original. Normalmente, dois pontinhos, um na borda superior aqui e na borda superior e lateral da minha ressecção da concha, e um na borda mais inferior, na borda mais inferior dessa porção lateral de onde eu ressequei a concha. Interessante também você levar em conta de evitar dar esse ponto exatamente aqui no ápice de onde eu fiz minha ressecção, porque isso também dá umas dobrinhas meio inestéticas na pele anterior, tá? Então você dista pelo menos meio centímetro aqui dessa região, o local onde você vai pegar o ponto na cartilagem. Aqui ele mostrando, ó, passei o pontinho aqui, que ele já botou um aqui anterior, um mais inferior, aqui são as suturas de mostardet, e ele vai passar depois a agulha aqui no retalho medial para aproximar essa concha. Eu tenho que aproximar a concha antes de dar os pontinhos de mostardet. E aí depois disso, com a minha concha fixada, aí eu vou para a minha fixação das suturas mestras de mostardet. Os meus pontinhos do mostardet que estavam lá reparados, eu vou definitivamente apertar eles e o tanto que eu aperto é o tanto que eu vou dobrar a minha neo anti-hélice e aí vou fazer esse ajuste de acordo com os meus parâmetros. Não dobrar de mais, nem dobrar de menos. Se você tiver que dobrar a mais, ficar na dúvida entre dobrar a mais ou a menos, estiver na dúvida, dobre um pouco para mais. Você faz uma hipercorreção aqui da anti-hélice, porque isso, ao longo de 6 meses, dá uma cedida de até 2 milímetros. Então, é melhor você fazer uma hipercorreção leve, apertar um pouquinho mais a sua anti-hélice do que o que ficaria legal já de cara no pós-operatório imediato, sabendo que essa anti-hélice ela vai ceder um pouquinho, em torno de 2 milímetros nos primeiros 6 meses, tá certo? E por último, a parte do lóbulo, tá? Então quando a gente já fez tudo, fixei a minha concha no meu retalho medial, dei os meus pontos de mostarda, a minha orelha está com um aspecto bonitinho, eu vou só fechar a minha pele, o meu fuso de pele. E no fechamento aqui do meu fuso inferiormente, uma coisa interessante é você dar esse ponto assimétrico. Ao invés de fechar essa pele do lóbulo exatamente na posição em que ela seria fechada, você passa a agulha nesse ponto e fecha ele mais em cima, como se fosse na diagonal, uma sutura mesmo oblíqua. Isso faz com que o meu lóbulo, ao invés dele ficar proeminente, essa pele ela puxa o lóbulo junto
e ele fica coladinho ali, mais próximo ao nível do polo superior já corrigido e do polo médio. Então, ele chama de sutura assimétrica do lóbulo, é para corrigir esse defeito, uma proeminência do lóbulo. Aqui um videozinho da autoplastia, vou passar rapidinho, só para vocês entenderem um pouquinho o que que foi falado. Então, ele está fazendo o fuso, né? Já fez a infiltração, já fez a marcação. Aí ele já fez a hemostasia, está fazendo o descolamento do retalho lateral com tesoura de íris. No caso, ele não está usando a técnica do Caio da marcação dos pontinhos. Se tivesse, a gente estaria descolando até onde vê a tatuagem. Ele descolou a parte inferior, acho que não precisa tanto fazer isso. E aí a gente vai, depois de descolar o retalho medial, ele descolou bem aí. Fazer hemostasia. Você descola esse retalho medial, ele está até ressecando um pouco de músculo. Você descola esse retalho medial até a orelha tá bem soltinha, tá? Aí ele está ressimulando onde que vai ser a antihélice. Ele faz a marcação de onde ele vai dar os pontos, passando um próprio fio de nylon. Aí, no caso, a tatuagem já faria esse papel. E aí, ele tá dando os pontinhos, atravessando ele entra, atravessa a cartilagem, cuidado para não sair da pele, na pele do outro lado. Faz a volta ali equidistante a esse ponto de nylon preto central, que é onde vai ser mais ou menos a marcação da neo anti-hélice. Quando ele deixa tudo reparado, aí ele volta, depois ele vai testar, ele vai simular o nó e ele vai ver essa cartilagem dobrando. No caso, ele está fazendo primeiro esse do polo inferior, o inferior, o ideal seria fazer o superior, que ele normalmente tensiona mais. Mas mesmo assim, ele já vê a formação da neo anti-hélice. E aí ele está simulando, ele não ressecou concha nesse paciente, ele vai simular a fixação da concha na mastoide. Aí ele está vendo o local ideal de fazer essa fixação para a orelha ficar o mais estética possível. Então, um videozinho só para ilustrar alguns passos aí para ficar um pouquinho mais na memória. Então, pós-operatório também não tem muito segredo. Terminou a cirurgia, colocar uma gazezinha embebida com antibiótico, normalmente pode ser nebacetim, por exemplo, ou uma pirocina, na concha para comprimir, para você evitar de formar um hematoma nessa região que foi retirada a concha. Antibiótico oral normalmente é recomendado pelo tratado nos primeiros 7 dias. E aí pode ser uma cefalosporina de primeira geração, por exemplo, é mais para cobrir ganho positivo. A gente deixa a criança com uma faixa cirúrgica, a atadura que a gente faz com gás, comprimindo a orelha e uma atadura por fora para ficar nas primeiras 72 horas. E a partir do momento que ele tem esse primeiro retorno e você retira essa atadura, ela vai começar a usar essa faixinha aqui que eu deixei a garotinha aqui para ilustrar. Primeiros 30 dias usa dia e noite. A partir do segundo mês, a gente começa a utilizar só para dormir. E a remoção dos pontos ele traz para retirar normalmente um pouco depois de uma semana, então entre 10 e 12 dias. Os pontos, obviamente, posteriores aqui da minha incisão. O tratado também traz agora essa divisão entre as complicações entre recentes e tardias. Isso é detalhe, é uma coisinha que o tratado anterior ele não trazia muito bem organizado. Então, complicações recentes são complicações que acontecem nas primeiras horas ou dias após a cirurgia. Tardias, ele chama de complicações que aparecem nas primeiras semanas ou meses após a cirurgia, tá? Então, recentes, a gente vai ter principalmente sangramentos ou hematomas, né? Normalmente a orelha não vai ficar sangrando tanto, ela, em geral, como está fechado, ela costuma formar hematoma. For um hematoma, o ideal é reabordar, você fazer uma drenagem do hematoma, abrir o pontinho ali, fazer uma drenagem e utilizar um curativo captonado, né? Aquele curativo, por exemplo, com gás de um lado, gás do outro e um fio atravessando a cartilagem para comprimir mesmo aquilo, além do uso da antibiótico terapia para evitar que eu tenha infecção, a pericondrite. Infecções aí falando da pericondrite, né? A gente pode ter associadas ou não a abscesso, que pode ser secundário ao hematoma, ou só uma pericondrite. E a depender da gravidade da extensão, eu posso indicar antibióticos por via oral ou por via intravenosa. Idealmente antibióticos com cobertura para estafilococos e pseudomonas. Aí a gente pensa principalmente em cefalosporinas de terceira geração, ou, se for no caso, paciente internado, ou até quinolonas, tá? Então, o um ciprofloxacino, desculpa, o levofloxacino, por exemplo, ou o cipro. E aí a gente tem deiscência da sutura, que aí a conduta em geral é você utilizar antibiótico tópico, esperar cicatrizar mesmo por segunda intenção.
minoria dos casos a gente precisa dar ponto novamente, você pode dar, a depender do caso, forem muitos pontos de deiscência, mas em geral é antibiótico tópico e o fechamento vem sozinho por segunda intenção, isso não tem grandes alterações para a cicatrização, até porque é uma cicatriz que foi bem escondida. E o mais temido ali de complicação recente, né? Necrose de pele ou cartilagem. Isso aqui a gente acaba vendo muito em cirurgias feitas por profissionais não médicos em consultório, principalmente, tá? Então, às vezes, técnica cirúrgica inadequada, tensionamento excessivo, cauterização excessiva, uma das principais coisas de causas disso, né? Porque você pode levar uma isquemia da cartilagem, infecção não tratada. Então, quando chega nesse ponto aí da figurinha, da imagem, acaba tendo que ir para o debridamento cirúrgico e uma reconstrução depois mais complexa, com enxerto de costela, enfim, enxerto composto com pele também, enfim, aí dá um pouco mais de trabalho. E as complicações tardias, a gente tem desde as mais simples, como escarificação, isso aqui é principalmente por conta da faixinha que a criança vai ficar usando nos primeiros 30 dias muito apertada, então tem que tomar cuidado com isso, apertar, mas não tanto, tá? E quando acontece, é só realmente orientar ali, apertar menos a faixa e utilizar antibiótico tópico em geral, que isso cicatriza muito legal, não vai ter maiores problemas por isso. Reação ao fio, o paciente pode ter desde uma reação mais leve até a formação de um granuloma. Isso aí a gente pode fazer um tratamento em geral com pomada também com antibiótico, para tentar resolver o problema. Se persistir, o tratamento curativo é a remoção do fio. Em geral, isso acontece quando a sutura dos pontos de mostarder deixa, você corta o fio muito longo, é um fio que vai ficar ali dentro da pele, ele pode ir escarificando e formar essa reação de corpo estranho ou até extruir. Se você conseguir manejar isso sem tirar o fio, seria o ideal, mas se persistir ou tiver sinal de infecção, o ideal é remover o fio. Quando você tira ele com menos de 6 meses, existe uma tendência, existe um risco, na verdade, né? De você ter uma recidiva da orelha de abano. Depois de 6 meses, ela já tem um certo grau de calcificação, a cartilagem ela já aceitou bem a posição dela e você não tem maiores problemas com isso. Extrusão da sutura, mesma coisa, além da formação do granuloma, o ponto pode destruir. Você, se não tiver sinal de infecção, nem nada mais importante, você pode manejar isso tranquilizando o paciente, usando pomada, tomando os cuidados e deixar para remover idealmente depois de 6 meses da cirurgia, para você não ter um impacto com o resultado. Queloides, cicatrizes hipertróficas, coloquei um caso aqui bem exagerado, né? Paciente que formou um queloide imenso na, nas duas cicatrizes, né? Normalmente pacientes de pele mais escura, normalmente a origem, pacientes negroides, eles tendem essa tendência maior de formar queloides, vai perguntar isso previamente à cirurgia, mas aconteceu um queloide, você detectou precocemente ali uma cicatriz hipertrófica formando, tendência para queloide, você pode fazer a injeção de corticoide tópico, como o dexametasona, ou, quando já é mais tardio, já tem o queloide bem formado, como nesse caso aí, um caso bem exagerado, a gente indica a cirurgia para remover o queloide e já fazer a beta-terapia, que é como se fosse uma radioterapia com ondas, com raios gama, para você evitar essa formação do queloide, tá? Assimetrias, que é algo que acontece às vezes de maneira até um pouco frequente. Lembrando que aquela assimetria permitida, que não vai ter impacto estético, a pessoa mal vai perceber, de 2 a 3 milímetros de diferença de proeminência entre uma orelha e outra é aceitável. Muito mais que isso, você pode ter que reabordar aquela pessoa, como nesse caso desse jovem, né? Que ficou com a orelhinha direita um pouco mais proeminente com o passar do tempo. Recorrência, que é basicamente o defeito voltar, né? Diferente da assimetria. A assimetria é um lado ficou diferente do outro. Recorrência é quando ficou tudo bonitinho e no pós-operatório um lado ou os dois lados voltaram. Quando isso acontece de maneira muito precoce, costuma ser falha técnica. Exemplo, você não deu o ponto direito, um ponto soltou, um ponto destruído, você teve que tirar, enfim, tem várias causas. Normalmente é falha da técnica cirúrgica. Trauma que o paciente pode levar também pode levar a isso. E quando é mais tardio, às vezes pode ser uma. Você deixou a orelha linda no pós-operatório imediato, como você queria que ela ficasse, e ela teve aquela leve recorrência de 2 milímetros que acontece nos primeiros 6 meses, e isso foi suficiente para causar uma recorrência. Então, por isso que eles sempre recomendam essa hipercorreção leve de até 2 milímetros. A recorrência acontece aí o dado entre 6,5% a 12% dos pacientes, então é até relativamente alto. E aí você precisa de reabordagem para poder corrigir, se o paciente sente se incomodado.
E por último, alterações de sensibilidade, né? Você secciona alguns nervos ali superficialmente durante a cirurgia. Você tende a ter uma reinervação após 6 meses, às vezes pode demorar um pouco mais, mas a principal coisa que está relacionada com uma alteração de sensibilidade mais importante, principalmente dolorosa, que incomoda mais o paciente, seria principalmente você tensionar demais a orelha. Então, um ponto muito importante que ele traz muito nesse tratado, que ele bate muito no livro dele, tanto como no curso presencialmente, é que o principal é você ressecar concha, fazer primeiro um trabalho aqui no terço médio da orelha, porque com isso, você ressecando a concha, você basicamente deita a orelha, ela fica tranquila, você fecha a sutura sem nenhuma tensão e depois os pontos de mostarda deles são servir só para fazer um refinamento. O que a gente acaba vendo em muito canto por aí é que as pessoas não querem ressecar a concha, têm receio, e aí tentam corrigir a orelha de abano só com sutura de mostardelli. E depois dando ponto na concha e apertando ela bem na mastoide. Aí você acaba causando uma sutura sob tensão na cartilagem e isso acaba dando bastante dor no pós-operatório, além de aumentar o risco dessas alterações de sensibilidade, recorrência, enfim. Então, isso tudo. E para terminar a nossa aulinha, a gente tem as deformidades específicas, que ele também traz no tratado, é algo novo que não era citado anteriormente. Ele vai citar essas alterações. Orelha, eu trouxe aqui mais as fotinhas da atitude e curiosidade. No capítulo ele dá alguns detalhes assim mais superficiais, mas isso pode cair, acabar caindo em prova, então eu trouxe aqui. Então, algo novo. Orelha de telefone, que é essa primeira foto. O que que é isso? Formato daquele orelhão lá que a gente via muito antigamente na rua. Ou do telefone mesmo de gancho, enfim. Você tem normalmente uma proeminência do polo superior e do lobo, né, do polo inferior, enquanto que o terço médio fica mais ou menos na altura correta. Então, isso acontece em geral por o mostardeiro não ter sido bem feito, não ter sido feita aquela sutura assimétrica para corrigir o lóbulo, ou eu ter feito uma hipercorreção, uma hiperressecção da concha, né, que vai levar a essa medialização do meu terço médio, sem a medialização do polo superior e do polo inferior. Verticalização da antihélice ocorre quando eu faço minha estrutura de Mustardê sem seguir aquela orientação oblíqua dos meus pontos, para formar um aspecto estético. Então, eu posso ficar com essa minha antihélice retona, assim, com esse aspecto inestético, nesse caso aqui até hipercorrigida. Aqui um exemplo de hipercorreção, né? O cara colou a orelha da pessoa aqui principalmente o polo superior, não ressecou concha e colou o polo superior na mastoide praticamente. Você nem consegue, você vê um pouco da antihélice aqui, nem consegue ver nada de hélice, então hipercorreção. Acaba tendo que reoperar para corrigir isso. Proeminência do Tragos, não achei nenhuma fotinha para mostrar, mas ele traz no tratado, isso é algo um pouco mais raro, mas a proeminência do Tragos acontece quando você faz um fuso muito pequeno, resseca pouca pele aqui atrás e você acaba hipertracionando a concha, colando muito a concha aqui na mastoide. Aí essa pele ela acaba fazendo um volume aqui atrás, que se reflete na região da concha aqui anteriormente e acaba jogando o Tragos para fora. Você pode ficar com essa proeminência do Tragos. Assimetria interaural, né, que é algo que pode acontecer também na cirurgia. Lembrando, aceitável até 3 milímetros de diferença entre uma orelha e outra. Tá nessa fotinha aqui ao lado. Vincos da antihélice não é exatamente essa foto, mas os vincos eles acontecem quando eu faço as minhas suturas de mostardê, os meus pontinhos muito próximos, a sutura muito próxima uma da outra, sem dar uma distância legal para o local onde vai ser formada a minha antihélice. Aí eu posso formar uns vincos, umas pequenas depressões na minha antihélice. E sulcos auriculares inestéticos, que normalmente são mais associados com técnicas de otoplastia mais antigas, que eram técnicas em que, por exemplo, técnicas de ressecção, de corte, em que para você fazer a antihélice, ao invés de você dar a sutura de Mostardé, você fazia uma secção da cartilagem e aí é para ela dobrar. E a secção completa formava essas pontas, formavam sulcos, formavam novos sulcos realmente, novas proeminências inestéticas. A antihélice ficava com um aspecto inestético, um aspecto, ao invés de arredondado, suave, ela ficava com um aspecto muitas vezes mais agudo, e você tinha a formação, por exemplo, aqui de sulco, isso é tudo por secção da cartilagem, isso é algo terrível de corrigir. Então, são deformidades que ele traz. Aqui, por último, o último slide, uma tabelinha de resumo, tá? Quem quiser tirar print, deixa eu sair aqui do meio. Mas acho que a aula vai ficar disponível aí também, então
O que que mudou principalmente do tratado antigo para o tratado novo, para quem for ler, fazer uma leitura mais dinâmica prestando atenção. Então, primeiro ponto, a origem da orelha de abano. O tratado de 2017 enfatizava que não era uma malformação. O 2025 não traz mais essa informação, então imagino que isso não vai poder mais ser cobrado. Ele chama de anomalia malformação congênita mesmo, várias vezes, inclusive. Idade mínima para cirurgia, 2017. Idade pré-escolar, então entre 5 e 6 anos, ele dizia que era nessa faixa. O de 2025 é mais categórico em falar que é a partir dos 6 anos, tá? Parâmetros de ângulos da orelha para eu definir a minha orelha de abano. 2017 também trazia isso muito vagamente. Ele só falava, o ângulo céfalo-auricular, que é aquele principal, né, que é entre a minha escafa e a minha mastoide, a minha cabeça, maior que 30 graus. Já o de 2025, ele traz tudo muito bem definido. Essa distância é maior que 3 centímetros, o ângulo da concha com a minha escafa maior que 110 e o meu ângulo entre a escafa e a mastoide, né, a cabeça, maior que 40 graus e não que 30, para ser considerado as três coisas juntas, considerar uma orelha proeminente. Fotografias 2017 não traz, 2025 traz essas 8 fotografias, essas 8 incidências, né? Muito parecido com a rinoplastia, exceto aquela póstero anterior. Técnica cirúrgica também 2017 sem grandes detalhamentos. Esse agora ficou muito legal por ser baseado num livro, né? Então ele traz bastante detalhes sobre a cirurgia. Quem quiser ler até o livro de otoplastia, eu recomendo bastante. Você praticamente sai quase operando só lendo o livro. Então, conceitos novos que ele traz da tatuagem de anti-hélice que facilita muito a gente descolar o nosso retalho lateral, o detalhe do retalho lateral e do retalho medial, o enfraquecimento que a gente faz antes da almoço tardio, principalmente em adultos. Nossa, escrevi tudo errado aqui. A fixação da concha no retalho medial e não na mastoide. E a sutura assimétrica do lóbulo para eu corrigir essa proeminência do óvulo que pode ficar como último passo da cirurgia. Complicações pós-operatórias, ele não divide o 2017, o de 2025 traz muito parecidas, mas dividindo entre recentes e tardias, tá? Então, isso pode ser questão de prova também. E as deformidades pós-operatórias que o 2017 não cita e o de 2025 traz essas, principalmente mais comum, orelha em telefone e essas alterações dos sulcos inestéticos da antihélice, tá? Então, pessoal, era isso que a gente tinha aí para trazer para vocês. Se tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, comentário, fiquem à vontade aí. Um abraço. Valeu, mestre. Boa aula. Valeu, Lucas. Se alguém tiver alguma pergunta, alguma coisa que queiram perguntar no chat aí ou no microfone, fique à vontade. Ô, cara, eu tenho uma. Eles falam alguma coisa sobre quais pontos utilizar, quais fios utilizar em cada momento? Fala, fala. Inclusive, é algo também que o tratado anterior não fala muito. Esse novo traz. Então, o que que a gente vai utilizar de fio principal? Se decorarem, basicamente você vai utilizar na cirurgia nylon 4 e Vicryl 3. Qual que é a lógica disso? Então, o que que a gente vai usar de ponto na cirurgia? A gente vai utilizar fio, ponto, para fazer a sutura de mostardet, tá? Que é para formar uma anti-hélice. A gente vai usar ponto para fechar a pele depois. E a gente vai utilizar ponto para fixar a concha no retalho medial ou na mastoide. O da sutura de mostardet tem que ser um fio que ele vai ser um pouco mais fino, mas ele tem que ser um fio inabsorvível e um fio que, como ele vai passar normalmente, atravessar a cartilagem e ficar num plano anterior aqui entre a pele e a cartilagem, idealmente, o ideal é que não seja um fio preto, para não ficar uma marquinha ali visível. Então é o nylon incolor 4 que você usa, tá? Então um fio fino e incolor e inabsorvível. Então nylon incolor 4 para sutura de mostardet. Para fechar a pele no final da cirurgia, aí você vai utilizar também o nylon 4, mas aí o nylon preto, que ninguém merece ficar tirando depois fio incolor. Tem gente que tem utilizado já para fechar essa sutura aqui atrás o Vicryl Rapide 4, que você não precisa ficar tirando ponto, principalmente em criança, ele vai super bem. Ele com uns 2 semaninhas está saindo já. Mas não fala isso no tratado, tá? Então, para o tratado para prova, é nylon 4 preto. E para fixar a concha, o meu terço médio, na mastoide ou como traz o tratado no retalho medial, aí você pensa em um fio que pode ser absorvível, porque depois eu vou ter uma fibrose ali naquela região, mas um fio mais forte, mais tenso, porque eu tenho mais tensão. Então aí eu vou usar
o Vicryl 3, tá? Então, nylon 4, incolor e preto, e Vicryl 3 para esse ponto da concha. Precisa ser mais firme. O nylon 4 não teria tanta tensão e ele é um fio que não vai absorver. Tá bom? Beleza, valeu. De nada. Tem outra dúvida aqui no chat. Ah, deixa eu ver aqui. Eu não tô vendo o chat. Eu acho que eu tenho que. Pera aí. Interromper compartilhamento. Ah, chat. Pronto. É... Tem algum motivo específico para a foto oblíqua direita se aproximar da esquerda? Não. Pronto. Isso, cara, isso foi um defeito. A Caroline que perguntou isso, né? Então, isso foi um ponto que está no tratado realmente. Eu acho que ele colocou lá como, meio que como exemplo. Eu vou até um questionamento que eu vou tentar perguntar para o Caio para ver a opinião dele sobre isso. Mas lendo depois no livro, o que que ele fala? Ele fala que você vai fazer, como que vai ser o padrão de foto? Você vai bater uma foto de frente, vai bater uma foto de perfil de cada lado, uma oblíqua de cada lado, uma de mento e uma posterior. E ele recomenda que você bata uma foto aproximada, tá? Então ele citou a oblíqua direita como referência para você ter um detalhe. A foto oblíqua ela te dá normalmente uma relação melhor entre para você ter os parâmetros anatômicos da orelha. O recomendado e que as pessoas fazem na prática é até fazer uma foto oblíqua dos dois lados. Mas no tratado, se as orelhas são muito parecidas, ele acaba batendo uma foto só de um lado. Mas assim, na prática a gente acabaria batendo dos dois. É como se fosse a mesma função da foto oblíqua, às vezes até a mesma foto, só que você dá um zoom nela para ter ali um pouco mais de detalhe. O objetivo dessa foto é você ter uma noção mais completa ali da anatomia da orelha. Mas no tratado, realmente, ali na parte das fotos, ele traz só como oblíqua direita. O que não faz tanto sentido, porque, por exemplo, o paciente pode ter uma alteração só na orelha esquerda. Você vai operar só a orelha esquerda. Aí você vai ter uma foto da direita aproximada, então é meio que, eu acho que ele colocou só para ilustrar que é interessante você ter a oblíqua aproximada também. Deixa eu ver. Boa noite, Caio. Qual sua conduta para as crostas em pós-operatório? Como orienta a higiene retroauricular? Então, é interessante isso, é algo que também ele não traz no capítulo, mas acho que a questão de crosta que forma na ferida, em geral, ele é pouquinho. O que que eu recomendo? Muito parecido com cuidados que a gente orienta para rinoplastia. Então, o paciente normalmente ele limpar a ferida ali 2 vezes por dia. Então, ele vai lá limpar sempre com água, sabão neutro. Para remover as crostas, em geral, água oxigenada 10 volumes vai muito bem, porque ela dissolve ali as crostinhas que muitas vezes são hemáticas e elas soltam melhor. Então, eu sempre oriento os pacientes, limpa com água e sabão, pode passar água oxigenada ali na ferida para soltar essas crostinhas, limpar bem e depois sempre lembrar de secar muito bem a ferida, até depois de secar com a toalha, passar o secador no frio ali para terminar de secar tudo. Então, acho que isso é o mais interessante. Lembrando que ele vai começar a fazer essa limpeza só após 72 horas, que é quando você remove a faixa cirúrgica. Mas a água oxigenada acaba ajudando bem a tirar essas crostas. E eu costumo deixar também pomada, eu gosto muito do Mood Creme, que é o mesmo que eu deixo para rinoplastia. Não falo isso no tratado também. Mas é uma pomadazinha que tem antibiótico, corticoide e antifúngico, que a gente passa aqui na ferida, ela ajuda a evitar de formar cicatriz hipertrófica, de formar queloide, diminuir um pouquinho ali de risco de infecção. Ele passa a pomada 2 vezes por dia depois de fazer essa limpeza. E secar, né? Beleza. Nada. Então, se alguém tiver mais alguma dúvida, essa é a hora. Fique à vontade, sem vergonha. Eu sei que é muito extensa, né? Eu tentei fazer uma aula citando, eu ia fazer só mesmo realmente os pontos de mudança, mas aí ficou um capítulo bem legal, bem bonito. Acho que mudou, ele trouxe muita coisa nova. Acho que não deu para resumir tanto assim. Espero que tenha dado para entender aí. Então, sem mais perguntas aí, beleza, pessoal. Então, acho que é isso. Júlia, algum comentário, alguma coisa? Que encerramos por hoje? Acho que é isso, pessoal, então. Obrigado aí pela audiência, pela companhia. Se tiverem alguma outra dúvida aí que for aparecendo, fiquem à vontade para mandar mensagem, tanto pelo Instagram como pelo WhatsApp. E um abraço, pessoal. Obrigado e boa noite para vocês.